A inteligência consagrada ao homem clássico representa a compreensão e o entendimento que o escopo do direito é colocar em ordem a sociedade. Essa tarefa significa colocar todas as coisas ao seu devido lugar. Ordem, segundo uma feliz definição de Santo Agostinho, é uma composição de regras sob sua própria atribuição e, portanto, essencial para o direito. Esse conceito, cujo liame é a projeção do eu, logo, por conseguinte, de qualquer indivíduo que se espera para viver em sociedade. Essa é a expressão que se pode entender como a eficiência do binômio disjuntivo e conjuntivo do direito, ou seja, se separa e se junta, se une. E o direito não fosse desta forma, o indivíduo não sobreviveria, no sentido de alcançar sua liberdade, que possibilita a condição de ser diferente, já que a individualidade e a diversidade se apresentam no patamar da implicação recíproca. Por esse caminho, pode-se reconhecer a possibilidade de dar a oportunidade ao homem de ser ele mesmo, para conviver em paz no seio de uma comunidade, que sempre se coloca disposta a separar a união entre os homens. Partimos do princípio de que o universo é mental, significando que o todo é mente. Os fenômenos psíquicos, que são admiráveis à luz dos preceitos no tocante às vibrações e gênero mental, cresce o desenvolvimento mental do indivíduo a partir do momento em que ele se conscientiza da realização do eu-ego, produzidos pela criação de outras mentes, que o faz dar um salto de vontade própria para o intrincado e complexo patamar do ser-ter. O problema se alastra quando o homem não consegue administrar este conjunto de sensibilidade sensorial superior entre o eu-ego, ser-ter, pelo egoísmo. Fato prevalente que, por ser forte, obstaculiza o discernimento mental, se sobrepondo à tendência de abandonar a eloquência da distribuição do bem, impactando a conquista do cultivo do próprio poder interno na composição das regras da ordem, oriundas da concepção do direito, que obscurece a excelsa linguagem da liberdade. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Inicia o programa com a frase do escritor contemporâneo Augusto Cury: os fracos querem controlar o mundo, os fortes o próprio ser. Os fracos usam as armas, os fortes as ideias. Hoje vamos falar sobre direito empresarial com o Dr. Juliano Negrão Granato. Ele é especialista em direito do consumidor e processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Obteve o título de advogado especialista em direito da propriedade intelectual, bem como em direito do entretenimento pela Escola Superior da Advocacia. Especializou-se em direito trabalhista pelo Legale. Seja bem-vindo, doutor Juliano. Como vai? Tá Olá, bom? como vai? Tudo bem? Tudo bem, felizmente. Tudo jóia. É uma honra muito grande tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco para conversarmos a respeito do tema proposto em benefício da sociedade que gosta de ouvir, não é, aquilo que, afinal de contas, está um pouquinho distante da sua realidade. Verdade, né? Não é? Verdade. Muito bem. Doutor Juliano, nós estamos em crise.
Esse país vive em crise, na verdade. Verdade, né? E uma crise atrás da outra e com maior intensidade, às vezes, não é? Verdade. Mas desta vez nos pegou de surpresa, não é? Isso é, né? Muito bem. Verdade. Eu vou fazer uma pergunta já para o senhor e vou pedir que o senhor responda, por gentileza. Claro. Bom, devido à crise, muitas pessoas querem ter o seu próprio negócio, não é verdade? Por que eles querem ter os negócios deles diante de uma crise tão imensa como esta? Olha, assim, eu entendo que... Eu tenho outra pergunta, mas pode responder ela. Entendo que a crise é uma oportunidade que as pessoas têm até de ver a crise de uma forma diferente. Porque na crise, todo mundo tem muitos problemas. E os empreendedores ganham dinheiro ajudando as pessoas a resolver os problemas. Então, que tal se na crise a gente verificasse que a gente tem muito mais problemas para serem resolvidos do que em tempos de uma economia estável? Não é uma chance dos empreendedores terem sucesso um pouco a mais nos seus trabalhos, nos seus negócios, de buscarem uma outra forma diferente de resolver aqueles problemas do dia a dia das pessoas? É verdade. Acho que poderia então ser. Essa é a forma da sociedade empresária de ajudar os empreendedores? Poderia ser uma forma dos empreendedores buscarem como resolver um problema de uma pessoa aqui ou resolver um outro problema ali, e resolvendo os problemas, eles vão ganhar dinheiro. Certo. E isso, no médio prazo, vai acabar revertendo até eventualmente a crise, quem sabe, né? Eu sou otimista, eu não sou pessimista, não. Mas nós, afinal de contas, nos dias de lazer, nós saímos e vamos ver as vitrines, as lojas, não é verdade? Eu passo em shoppings, né? E de repente eu entro numa loja e vejo que eles estão todos tristes porque não há clientes. Sim. Eu pergunto, isto é normal? Poderia ser, pode ser que com certeza não, né? Óbvio, para as lojas é mais difícil para ela atuar nesse mercado. Mas imagine umas agências de publicidade digital, agências de marketing, que podem solucionar esse problema das lojas de vender. Talvez vendendo um produto mais acessível, uma condição de pagamento diferenciada. Eu acho que talvez a gente pode ter uma saída diferente. Assim, uma criação, não é verdade? Verdade. A criação que traz a inovação. Exatamente. Bem, doutor, fale um pouquinho mais sobre como ajudar os empreendedores. Olha, o direito a gente tem vários tipos de sociedade empresárias no direito. Tem aquelas sociedades que são utilizadas por grandes corporações, como a sociedade anônima. Nós temos daí a sociedade limitada, que são sociedades utilizadas no dia a dia, por empresas assim, tipo de 2 ou mais sócios e tal. Mas, agora, para o nosso empreendedor, que a gente está buscando ajudar hoje no programa, eu foco nas sociedades do microempreendedor individual, Sim. que é aquele pequeno empreendedor ele sozinho tem a sua empresa. Nós temos também a sociedade Eireli, que é a sociedade onde uma única pessoa pode também ser sócio da empresa sem a necessidade de ter 2 sócios, como existe na sociedade limitada. No entanto, eu preciso lembrar que para a sociedade Eireli, a gente tem uma limitação de valor do capital social, que precisa ser de pelo menos 100 salários mínimos, que acho que está R$ 78 mil, alguma coisa assim, hoje em dia. Sim. E para o nosso caso aqui, que a gente realmente gostaria de frisar, seriam sociedades empresárias, que é aquela do empreendedor individual e também do microempreendedor, que ele pode sozinho constituir a sua sociedade e resolver os problemas da população. Me corrija se eu estiver errado. O microempreendedor, quer dizer, o empresário individual, são eles que movimentam o volume de dinheiro do país? Olha, uma grande parte do volume de dinheiro do nosso país é movimentado pelo microempreendedor. Tanto que recentemente houve essa adaptação para tentar legalizar o microempreendedor individual, que o governo fez essa nova legislação Sim. e deu a ele a possibilidade de se regularizar com um custo muito menor do que existia anteriormente. Sim.
Então quer dizer que isso procede aí. Procede sim. Procede. Quer dizer que nós temos que voltar os olhos mais para o microempreendedor, para aquele que se esforça no sentido de manter, não é, a sua independência econômica. Sim, com certeza, doutor. É algo que a gente realmente é interessante para a gente pensar assim. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta, não é, da Alessandra Lemos, de Monte Azul. Ela diz o seguinte, ela faz a pergunta. Uhum. Pessoas casadas podem ser sócios em uma mesma sociedade? Olha que pergunta interessante, né? Verdade. Olá, Alessandra, tudo bem? Muito interessante essa sua pergunta. Desde o novo Código Civil, que já tem mais de uma década, hoje em dia já não é tão novo assim, houve uma vedação, uma proibição na legislação de alguns tipos de regimes de casamento não podem constituir a sociedade. É bom lembrar que a gente tem alguns tipos de casamento, de regimes. Nós temos a separação obrigatória de bens, que é quando uma das pessoas tem mais de 70 anos. E o outro regime seria o regime da separação da comunhão universal de bens, que é um regime onde todos os bens se compartilham. Esses dois regimes, tanto da separação obrigatória quanto da comunhão universal, o legislador não autoriza que as pessoas façam parte da mesma sociedade. Por quê? Porque assim, no da separação obrigatória, a lei não autoriza que o patrimônio dos dois seja unificado. A lei determina que cada um tenha o seu patrimônio. E você constituir uma empresa entre marido e mulher casados pelo regime da separação obrigatória seria uma forma até de burlar a lei. Então, por isso, o legislador proibiu esse tipo de sociedade no novo Código Civil. Também no caso da comunhão universal de bens, que é aquele regime onde todos os bens se comunicam, o legislador também proibiu, porque seria uma forma de não ter dois sócios. Porque imagina, se duas pessoas são donas do patrimônio total, você tem 50% do marido e 50% da mulher, isso seria uma ficção. Os dois são donos de 100%. Então, por conta disso, o legislador acabou também vedando isso. Podem ser sócios da mesma sociedade, marido e mulher casados no regime da comunhão parcial de bens, que é o que a gente tem hoje no nosso dia a dia, e o da separação de bens, mas aquela separação consensual, que as pessoas consensualmente separam os bens por um pacto antinupcial e aí elas podem exercer atividade empresária normalmente. O pacto antinupcial é necessário, né? Sim, aí seria necessário. É necessário porque ele é que dá evidência àquele ato, não é, da separação de bens. Sim. Não é? O Josiel Medeiros, do Jaçanã, quer saber o seguinte: menor de idade pode ser sócio de sociedade comercial? Olha, como dizem todos os advogados, depende, né? Essa é a resposta que todos os advogados gostam de dar. Mas por que depende? Bom, o menor, para ele pode praticar alguns atos da vida civil. E ser sócio de sociedade é um dos atos que ele pratica da vida civil. Mas esse ato, para ele ter validade, ele precisa de agente capaz, objeto lícito e forma autorizada em lei. Um conceito meio advocatício, mas que é importante para vocês entenderem o porquê que o menor pode ou não ser sócio da empresa. Uma pessoa que não seja capaz, não tenha capacidade jurídica, não pode ser sócio de empresa. Sim. Existe uma autorização para que o menor figure no quadro societário da empresa, desde que ele seja ou representado ou assistido pelos pais. Ou seja, se o pai realmente estiver de acordo com aquele ato dele. Contudo, o menor não pode ter poderes de administração da empresa. Sim. Ele não pode administrar, demitir, fazer os atos da empresa do dia a dia. Existe uma vedação legal para isso. Claro, lembrando que a gente está falando de menor de 18 anos. Né? Se existir um menor de 18 anos emancipado, aí, obviamente, ele pode ser sócio da empresa e praticar todos os atos. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. O Instituto da Emancipação. Com esse instituto... Esse é um instituto maravilhoso, porque ele é emancipado, ele tem ele pode praticar todos os atos, deveres e obrigações de uma sociedade. Isso é verdade. Não é? Aí todos os atos jurídicos que ele praticar, todos os negócios jurídicos vão ter plena validade. Certo. Mas tem acontecido isso de uma forma mais genérica?
Olha, a questão dos menores serem sócios de empresa, isso é muito difícil, é mais raro. Existem às vezes quando os pais querem fazer uma blindagem do seu patrimônio e colocam as empresas em nome já diretamente dos filhos. A isso a gente entraria mais no campo da sucessão, de fazermos um estudo de sucessão de sucessão de patrimônio, Sim. que para preservar o faria da família. Daí faria uma empresa de patrimônio no nome dos filhos como sócios, mas quem administra a sociedade seriam os pais. Ocultos. 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 Não é? Exatamente. Isso mais para uma questão de blindagem do patrimônio, para evitar algum problema posterior, de eventualmente perder o patrimônio por conta de algum problema que a empresa tem, alguma coisa assim. Né? Mas isto faz ser um procedimento legal? Sim, totalmente legal. O menor pode ser dono da empresa, representado ou assistido pelos pais, ele só não pode praticar atos da administração da empresa. Sim, sim. Ele não pode administrar a empresa no dia a dia, mas certo. ele pode, não é proibido. Sim, muito bem. Quer dizer que ele faz parte da empresa. Faz né? parte da empresa. Muito bem. Então vamos seguir adiante, porque eu acho que o telespectador quer saber mais coisas de você, doutor. A Elisângela Gonçalves de Guarulhos tem a seguinte dúvida. A sociedade limitada pode continuar suas atividades com apenas um sócio? Olha, doutor, é o seguinte, eventualmente uma sociedade pode acabar, né? Os dois sócios brigam e não querem mais, ou decide sair. Havendo um consenso, óbvio, se um dos sócios saírem, o outro sócio remanescente ele pode continuar na sociedade por pelo menos 180 dias. A legislação é clara com relação a isso. Ele tem o direito de ficar na sociedade por mais 180 dias. Passado esse prazo, ele tem que ou encontrar um outro sócio para incluir na sociedade ou transformar a sociedade num outro tipo de empresa. Poderia ser uma Eireli, onde só teria um dos sócios, onde é uma empresa que pode ter um sócio só. Mas uma sociedade limitada convencional... E como seria essa empresa de um sócio só? Você pode explicar? Pode ser uma empresa, doutor, que se você só tem um sócio, mas você tem uma previsão legal para você ter pelo menos 100 salários mínimos de capital social. O seu capital social tem que ser de 100 salários mínimos. Diferentemente de uma sociedade empresária, onde podem ter 2 sócios, mais de 2 sócios, e não tem capital social mínimo. Por isso que na sociedade, se um dos sócios saírem, a legislação manda que em 180 dias tenha essa substituição. Um outro para compor a sociedade. É importante lembrar que, se por acaso ultrapassar esses 180 dias, é muito ruim para o empresário, porque ele passa a responder com os bens próprios dele pelas dívidas da empresa. Porque a limitada ela já tem essa insinuação de não atingir os bens próprios dos sócios. Né? Exatamente. A limitada não faz... a sociedade limitada é justamente por isso, porque a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social. Ao capital social, exatamente. No caso da Eireli, o legislador previu um valor maior de capital social justamente porque só tem uma pessoa sendo responsável pela empresa. Então, já que ele vai ser responsável, ele tem que ter uma responsabilidade maior. Me diga uma coisa, o judiciário contribui no cumprimento da lei, exatamente como o senhor está nos explicando aqui? É bom nós estabelecermos aqui um parâmetro, porque eu tenho certeza absoluta que interessa aquele que está nos assistindo. Sim. Não é? Fala, não, mas espera um pouquinho, aconteceu diferente, o meu bem foi penhorado, tal, aquela coisa toda, e eu participava de uma sociedade limitada. Eu já ouvi muitos casos nesse sentido. Você pode explicar para nós? Posso. O que o senhor está falando é sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Exatamente. Que é o grande pavor dos empresários hoje em dia. Por isso que eu digo, eu já apliquei bem. O judiciário, o que ele faz quando ocorre isso? Olha, a legislação prevê que pode haver esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica se houver fraude. Se a empresa limitada tiver tido um problema na sua administração, se o empresário tivesse dolosamente fraudado a empresa, mudou de lugar, ninguém sabe mais onde está, se acontecer isso,
o judiciário é autorizado pela legislação, o juiz pode ir atrás dos bens dos sócios. Isso a gente fala no âmbito civil. Aí então ocorre a desconsideração da pessoa jurídica. No âmbito trabalhista, eu diria que isso é um pouco diferente. Porque no âmbito trabalhista, a lei prevê uma maior proteção ao empregado. Sim. Não que seja diferente. Também continua valendo, porque a lei é única. A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social. Sim. E só pode haver desconsideração se tiver algum ato de fraude. Mas, às vezes, acontece do juiz ir atrás dos bens dos sócios em detrimento à legislação ou utilizando-se de outros argumentos jurídicos para fazer com que aquele empregado possa receber efetivamente o dinheiro. Muito bem, você fala em direito trabalhista e logo no início do programa eu lembrei aqui ao telespectador que você formou-se pela Legale, né? Isso. Você poderia explicar para nós o que significa Legale, por favor? Legale é uma escola de direito que tem alguns cursos de pós-graduações. Sim. E são uns cursos bem interessantes, umas matérias práticas que a gente consegue aplicar no dia a dia do escritório. Super interessante. É específico sobre... Não só sobre direito do trabalho, ele tem cursos de direito civil, processo, vários cursos, e geralmente os professores são muito bons. É uma universidade? Não chega a ser uma universidade, é um instituto. Um instituto, talvez. Ele está localizado aqui na Xavier de Toledo, ali perto da Praça da República. É no centro? No centro, aqui no centro, do ladinho. Muito bem. Bom, vamos prosseguir então com a nossa conversa, que está muito boa e tenho certeza que está interessando a quem está nos assistindo. Qual o impacto fiscal nas sociedades? Olha, essa questão do impacto fiscal tem alguma coisa relacionada ao tipo da sociedade que ele vai se escolher. Se for um microempreendedor, que é aquilo que a gente estava falando no começo do programa, hoje em dia, se ele faturar até 60 mil reais... Microempreendedor é aquele que sustenta o país. Exatamente. Se ele tiver um faturamento de até 60 mil reais por ano, ou seja, 5 mil reais por mês, ele paga apenas 60 reais de tributos mensais. E vai estar totalmente legalizado, não tem problema com fiscalização nenhuma, vai ter INSS, é muito interessante para o microempreendedor. Tirando esse microempreendedor individual, a gente tem os outros, que seria o microempresário, onde se ele tiver um faturamento, se não me engano, até 240 mil, ele vai pagar 4% de imposto, mais ou menos, se for no comércio, e em serviços 6%. Aí, depois disso, a gente tem as sociedades limitadas, onde os impostos são muito mais altos. Mas, na prática, isto ocorre, os 60 de imposto? 60 reais, sim. E é super prático, ele pode fazer sozinho pelo site, não precisa de contador. Eu pergunto se na prática é verdadeira essa afirmação. É verdadeira. Até 60 mil reais de faturamento anual, ou seja, 5 mil reais por mês, ele paga apenas 60 reais de impostos. Lembre-se que nós começamos o programa falando em crise. E em crise sugere mais crise ainda. Verdade. E quando você, então, diz para mim e para o telespectador que você pode pagar somente 60 reais de imposto, isso parece que nos soa de uma forma estrondosa nos nossos ouvidos, não é? E a nossa mente começa a trabalhar com mais força ainda, porque é inacreditável. Mas é verdade. É verdade. Tá bom. Doutor Juliano, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo, logo nós retornaremos para continuarmos com esta belíssima conversa, tá bem? Obrigado, doutor. Até já. Você aguarde que logo, logo retornaremos.